Saudações, saudações. É um prazer ter você aqui, de verdade. Vamos conversar hoje sobre problemas na transferência de cotas. A gente conversou um pouco sobre transferência de cotas na aula de rompimento, de retirada, exclusão, mas aqui a gente vai tratar especificamente sobre transferência de cotas nessa aula específica, porque é um tema muito importante. Nas sociedades limitadas, existem dois tipos de transferência de cotas: transferência a terceiros e transferência interna entre sócios. Quando há a transferência a terceiros, existe a necessidade de aprovação por um quórum qualificado de 75% do capital social. Se não houver aprovação, o sócio que quer vender as cotas não consegue vender. Esse é um problema número 1. O problema número 2 é que quando há de fato a aprovação, e que um sócio consegue vender, porque ele provavelmente vai ter ali 75% da sociedade ou mais, e o outro sócio fica ali à mercê das negociações que o sócio majoritário pode fazer com terceiros sem a anuência dele. Nessas duas hipóteses, a gente tem duas soluções. Solução número 1, tem um procedimento de reunião para justamente a gente deliberar sobre a transferência de cotas e respeitar esse procedimento, inclusive é um procedimento legal que a gente regula dentro do acordo. E a gente tem um tag along, protegendo o sócio minoritário quando o majoritário tem o poder de transferir as cotas para quem ele bem entender. Dando poder ao minoritário o seguinte, fazendo com que ele possa participar da compra e venda de cotas. Então, o sócio minoritário ele tem o direito de colocar suas cotas nessa venda conjunta, que é o direito de participar em venda conjunta, ou direito de venda conjunta, para ser mais específico, que é o chamado tag along. Em contrapartida, nos acordos a gente coloca uma ferramenta que é o drag along, que é justamente o poder do sócio majoritário de arrastar o minoritário em uma venda do controle da empresa ou de 100% da empresa. É como se fosse um equilíbrio, uma contrapartida. De um lado, o minoritário consegue ter o direito de colocar suas cotas numa venda, e aí o majoritário vai ter que organizar ali proporcionalmente a venda com o comprador das cotas, e do outro, o majoritário tem o poder de arrastar todos os sócios minoritários em uma venda, por exemplo, de 100% da empresa, mesmo que ele não tenha o controle total das cotas, a propriedade total das cotas. Perfeito? Além disso, existe uma outra questão na compra e venda de cotas, que não diz respeito, por exemplo, a quórum, mas diz respeito à venda interna. Na lei, é possível a gente os sócios transferirem as cotas entre si sem anuência dos demais. E isso pode causar um efeito muito estranho, que é o seguinte: tem uma sociedade, por exemplo, de 4 sócios, 25% por cada um, e um sócio ele consegue comprar os outros 2 sócios e ter 75% da sociedade, ou seja, um sócio com 25 compra os outros 25 e depois compra os outros 25, de modo que os outros 2 sócios saem da sociedade e ele, ao final, vai ter 75% da sociedade e o outro sócio minoritário com 25%. Por quê? Segundo conforme a lei civil, nas negociações internas entre sócios, não é necessário a anuência. Não é necessário, inclusive, a aprovação de 75% de capital social. Então, é livre, a regra é a livre circulação das cotas. Então, nesse caso, também não é 8 nem 80. Né? Então, nesse caso, a gente aconselha incluir um procedimento dentro do acordo também para as negociações internas, de modo a, por exemplo, que os sócios tenham o direito de preferência. E aí vem o famoso direito de preferência, que é justamente o sócio que quer vender, ele primeiro deu oportunidade aos demais sócios para chegarem junto na compra das cotas, para depois acontecer a oferta inicial
né? Ou seja, a gente consegue ali compor. Inclusive, a gente pode adicionar um outro direito nesse acordo, que é o direito de primeira oferta, que é antes mesmo de você ofertar suas cotas a um terceiro, você teria a obrigação de ofertar internamente. Né? Ou seja, por isso que o direito de primeira oferta. Primeiro você oferta aos sócios, para depois você ir para o mercado. Perfeito? Então a gente traz aqui o tag along, o drag along, direito de preferência e o direito de primeira oferta para organizar os problemas de transferência de cotas. Inclusive, para a gente fechar com chave de ouro, a gente também discute e inclui se as cotas são de livre circulação ou se as cotas são restritivas, de circulação restrita. Ou seja, possa ser que na sociedade haja ali a intenção de que as cotas sejam de livre circulação e todo esse procedimento seja descartado. Não é comum, certo? Geralmente, as sociedades optam para ter a circulação de cotas de forma restrita, ou seja, colocando tag along, drag along, direito de preferência e direito de primeira oferta e o procedimento de aprovação e anuência dos demais sócios para aprovar essa transferência de cotas. Entendeu? Mas, para vocês terem ideia, que é possível o contrato e o acordo dispor completamente diverso a isso tudo e dizer que todo mundo pode vender à vontade as cotas para quem quiser. Isso é completamente possível, que a depender do gosto e da vontade dos sócios, a gente pode fazer isso, sim. Um forte abraço. Vamos em frente.